Dentro da igreja, longe de Deus. Isso mesmo. Esse é o assunto aí do nosso Palavra de Impacto de hoje. E por incrível que pareça, é possível isso sim acontecer. E dentro do programa aqui hoje, Palavra de Impacto, eu quero mostrar para você por meio das escrituras como tudo isso acontece. Fique comigo nesse vídeo até o final e eu tenho a certeza que vai edificar a tua vida. Eu quero orar com você agora, antes de nós iniciarmos, e abençoar a tua vida aí neste momento. Senhor Deus, nós te agradecemos por este momento, esta oportunidade de falar da tua palavra. Eu abençoo agora cada amigo ouvinte que está comigo aqui ouvindo este vídeo. Pai, que possamos nunca nos afastar da Tua presença, mas sim andarmos contigo, aonde quer que colocarmos o nosso pé, aonde quer que andarmos como seres criados por Ti neste mundo, que possamos refletir a luz de Cristo, que possamos não simplesmente ter esta impressão de estar com o Senhor, mas sim estar com o Senhor. Nós te agradecemos por tudo e rendemos graças a Ti neste momento, no nome de Jesus. Amém. Vamos lá, eu quero tratar um texto aqui, então, este tema que a gente colocou aí, que talvez você foi atraído na thumbnail do vídeo, dentro da igreja, longe de Deus. Então é um texto que se encontra lá em Colossenses capítulo 2, do versículo 6, 7 e 8, onde o apóstolo Paulo, ele escreve esta epístola sendo uma das epístolas da prisão, né, que ele escreve aos irmãos de Colossenses, a igreja de Colossenses, que nos diz assim: portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, ele escreve à igreja de Colossenses tendo uma grande preocupação, aonde ele preso, chegou até ele que na igreja de Colossenses havia muitas coisas que estavam acontecendo, que realmente poderiam comprometer a saúde espiritual e até mesmo o crescimento daquela obra, daquela igreja naquela cidade. Talvez aquela igreja era uma igreja que estava dentro dos caminhos do Senhor, que estava seguindo ali a palavra do Senhor em partes, Em partes, porque quem realmente segue a palavra de Deus 100%, anda com Deus, vive com Deus, não está longe de Deus, mas talvez aquela igreja tivesse essa impressão, mas não seguia 100% aquilo que estava na palavra de Deus. E chegou até Paulo esse comunicado, aonde estavam sendo introduzidos na igreja de Colossenses doutrinas, ensinamentos vãs, vagos, pela qual descentralizavam a imagem de Cristo como centro, como cabeça daquela obra, daquela igreja. Aos irmãos, que nós sabemos que aquela obra da igreja de Colossenses foi algo que foi um fruto do trabalho de Paulo, quando pregava por 3 anos em Éfeso, melhor dizendo. Surgiu aí então a igreja de Efésios e muito mais frutos ao longo aí da Ásia, de toda a Europa, a qual nós vemos, o fruto se espalhou pelo globo terrestre inteiro, das pregações de Paulo. Então, Colossenses era uma igreja fruto do trabalho de Paulo na cidade de Éfeso, onde ele executou seu ministério por 3 anos. E Paulo, preocupado com esses ensinamentos que distorciam a palavra de Deus, ele escreve aos irmãos, mostrando à igreja realmente a centralidade e a supremacia de Jesus Cristo, tanto na criação, quanto na revelação da palavra e também na redenção da igreja. Porque nós sabemos que o apóstolo Paulo, ele foi o pregador dos gentios, Nós sabemos que Deus intitulou a grande comissão lá no livro de Marcos,
capítulo 16, versículo 15 em diante, aonde Jesus ele ascende-se ao céu, ele institui, né? Ele dá a missão aos 12 de pregar até os confins da terra. E lá mais adiante, lá na frente, ele chama então Paulo, que pertencia à seita dos judeus, né, para pregar aos gentios. E fruto desta evangelização que nós hoje estamos aqui, nós somos gentios, né? Nós que não temos nenhum vínculo com o povo judeu, somos os gentios pela qual Jesus Cristo estendeu a salvação depois que ele foi rejeitado pelo seu povo, né? Então, o apóstolo Paulo ele é tomado por Deus, por Jesus, melhor dizendo, no caminho de Damasco a pregar aos gentios. E nós bem sabemos aí qual que foi o resultado de tudo isso, né? Desta evangelização, deste crescimento da obra de Deus, a qual nós vimos hoje, espalhados aí pelo mundo inteiro. Então Paulo ele escreve nessa epístola aos irmãos de Colossos, da igreja de Colossenses, quanto a isso, quanto a se atentar para a supremacia e a centralidade de Jesus Cristo na criação, na revelação e na redenção, a qual nós sabemos que na redenção Deus ele manifesta o seu amor por meio de Jesus, né? Entregando Jesus a este mundo, se fazendo carne e homem para morrer por nós, nos dando aí a oportunidade da salvação. Então, Paulo, ele demonstra à igreja aí que Jesus é o único, é o suficiente, que nele está a supremacia, que nele está centralizado toda a suficiência da salvação, ou seja, Cristo Jesus é o suficiente, é o total suficiente para nós sermos salvos por meio da aceitação do seu nome, por meio da aceitação da sua palavra, né? Onde ele mostra ali no capítulo 1, versículo 15, que Jesus Cristo é a imagem de Deus, do Deus invisível, que ele estava presente desde a criação com Deus, no capítulo 1, versículo 15. Depois Paulo ele fala aos Colossenses a respeito da plenitude, da forma corpórea pela qual Jesus se manifesta este mundo, no capítulo 2, versículo 9. Depois ele fala sobre o Criador e todas as coisas, no capítulo 1, versículo 16 e 17. E depois ele fala a respeito de Jesus Cristo como cabeça da igreja, no capítulo 1, versículo 18. E por fim, ele dá essa ênfase final quanto à fonte total e suficiente da salvação, que é por meio de Jesus Cristo. Então aqui Paulo ele faz uma releitura, né? Ele identifica, né, por meio daquele relato que chegou até ele da carta aí de algum dos irmãos, dirigentes, pastores daquela igreja, ele faz essa leitura que coisas estavam sendo ensinadas que não tinham a centralidade em Cristo Jesus. E a igreja estava sendo comprometida, não só a igreja, as pessoas estavam sendo comprometidas, tendo a sua fé comprometida. Porque assim, no momento que nós descentralizamos da imagem de Cristo, nós cristãos cremos que Jesus é o centro, que ele precisa ser o centro. No momento que nós desacreditamos, descentralizamos esta imagem de Jesus, a nossa fé está comprometida. Não basta simplesmente, e aí entra aqui nesta mensagem o que você viu na thumbnail, não basta simplesmente nós estarmos dentro de uma igreja, ou até mesmo nem falando no âmbito religioso cristão, mas sim, não adianta simplesmente eu dizer eu acredito em Deus, eu vivo com Deus, eu conheço a palavra de Deus, não adianta. Às vezes isso passa simplesmente de uma impressão. Porque você descentraliza da imagem de Cristo. Isso apenas é uma impressão. Você, quando na verdade está longe de Deus. Você, quando na verdade está dentro de uma igreja ou declarando uma fé, mas você não anda com Deus, você está longe de Deus. E aqui Paulo ele faz essa interpretação à igreja dos Colossenses, a esta obra na igreja de Colossenses, que estavam descentralizando a imagem de Cristo, e quando isso acontece é muito grave, porque nós saímos da palavra, nós andamos por caminhos alternativos, que na verdade não existe muitos caminhos, existe um caminho. Quando nós descentralizamos esta imagem, nós adentramos
por caminhos que não são caminhos que nos vão levar até Deus. Na verdade, são caminhos que vão nos levar longe de Deus. Mesmo proclamando uma fé, mesmo estando dentro de uma igreja, dentro de uma instituição, dentro de um grupo, proclamando uma fé, não adianta de nada. Porque nós estamos longe, quando imaginamos que estamos perto. Isso não basta. Basta é estar alinhado com aquilo que Deus nos deu para seguirmos. Aqui Paulo ele faz essa leitura e ele faz essa introdução mostrando aos irmãos colossenses os primórdios dos ensinos da palavra, pela qual Jesus estava com Deus Pai, com o Espírito Santo lá na criação. Por meio dele, que é o cabeça da igreja, que a obra prossegue, ele é o cabeça. E por fim, ele se faz homem em redenção pelos nossos pecados. E Paulo, no versículo 7 do capítulo que nós lemos aqui, do capítulo 2, ele vai dar ênfase, muito ênfase nessa questão. Enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Então é para estar alicerçado, é para estar enraizado. A palavra de Deus é simples. A mensagem que nós anunciamos aqui é simples. Basta nós não sairmos por caminhos alternativos. Nós temos que ter esta convicção, esta certeza, não simplesmente uma impressão, que nós servimos a Deus numa igreja, numa sociedade, num grupo. Não pode ser simplesmente uma impressão, mas sim uma convicção, uma certeza. Então, como que é que eu faço para estar perto de Deus? Estar junto dele? Siga os princípios bíblicos. Siga este panorama que Paulo deu, entendendo que Jesus Cristo estava com o soberano Deus, é Deus desde a criação. Por meio dele veio até nós a redenção e hoje ele é o cabeça da igreja e também da nossa fé, da nossa vida. Tudo está nas mãos do Senhor Jesus. Essa reflexão que eu quero trazer para você nesta programação do dia de hoje, palavra de impacto, é essa. Não simplesmente tenha a impressão de estar com Deus, de andar com Deus. Às vezes isso passa apenas como uma impressão, mas a realidade é outra. Esteja com Ele, ande com Ele, viva com Ele, dentro da igreja, fora da igreja, na sua casa, no seu lar, no seu trabalho, na escola, na faculdade. Ande com Ele, viva com Ele. Que Deus possa abençoar a tua vida nesta oportunidade e fique essa reflexão para você. Você que talvez conheça Jesus, já conhece Jesus, firme-se na palavra. Nós temos vivido dias maus, dias difíceis. E você talvez que não conhece, se essa palavra tocou o teu coração, aí onde quer que você esteja agora, olhando esse vídeo por meio do nosso canal aqui do projeto, abra o seu coração, se quebrante diante da presença do Senhor e aceite esse Deus. O nosso Deus pela qual nós pregamos não é religião. O Deus que nós pregamos se chama Jesus Cristo. Esse nome que está acima de todo nome, que tem todo o poder. Entregue a tua vida a Ele. Deus, Ele age nos corações quebrantados. Ele não precisa de formalidade. Basta você abrir a sua boca e dizer: Senhor, eu creio, eu aceito o Senhor Jesus como o meu único e suficiente Salvador. Eu tenho a certeza que Ele vai adentrar a tua vida e mudar a tua história. Não esteja dentro e longe, mas sim esteja dentro da igreja e também junto de Deus, próximo a Deus, levando uma vida aí que agrade a Ele. Palavra de impacto.